dia 15 de janeiro de 2017. Nós estamos estudando a Epístola de 1 João. Bom dia, dona Adélia. E nós estamos aqui num trecho da Epístola que vai do capítulo 4, versos 1 ao 6. 1 João, capítulo 4, versos 1 ao 6, é um pequeno aditivo, né, uma pequena porção da Epístola, aonde o apóstolo, o idoso apóstolo, adverte os seus leitores a respeito de qual espírito está por trás das pregações, de qual espírito ele está. Lembra sempre que o objetivo de João nessa epístola é que nós tenhamos certeza, né? Deus não é um Deus de dúvida, porque a dúvida é o oposto da fé, né? E o que agrada a Deus é a fé. Então Deus nunca nos deixa no escuro, nunca nos deixa desinformados. E Ele sempre quer que nós tenhamos certeza. Nós vimos já várias afirmativas do João aqui nessa epístola, onde ele é muito enfático, né? E de fato somos filhos de Deus, tendes a vida eterna, é tudo muito afirmativo. E tanto ele na época dele, como nós agora nessa época, corremos o perigo de darmos crédito para pregações que aparentemente procedem de Deus, mas após uma investigação mais acurada, mais de pertinho, igual os bereanos faziam, conforme a gente viu lá do livro de Atos, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles conferiam se as coisas eram de fato assim. Falou no rádio, falou lá no púlpito, falou em algum lugar, dá aquela conferida com a palavra. Isso me aconteceu recentemente. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus. Nós vimos aqui também que a gente prova. Se aquele espírito humano do pregador, ele está sendo conduzido pelo Espírito de Deus ou por outro espírito, pela coerência e consistência do que ele fala de acordo com a palavra. Falou, você vem na palavra. Está em desarmonia com a palavra, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele é coerente. Ele nunca vai te ensinar algo que vai contra o que ele mesmo escreveu, é óbvio. Ele nunca vai sugerir uma prática que contraria o ensino que ele mesmo antecipadamente já nos deu. Aí, esses dias, terça-feira, eu cheguei lá no prédio onde o Rafael mora, e no elevador tinha lá um aviso, tinha lá uma plaquinha, falando assim, domingo, tal horas, eu nem sei como é que chama aquilo, adoração da hóstia, até na Eucaristia, tal, tem um palavreado lá, né? Adoração da Santa Hóstia, né? No saguão aqui da igreja. Beleza. Eu olhei a informação do cartaz e comparei mentalmente com o que eu conheço das Escrituras. O Espírito, na mesma hora, me lembrou o seguinte versículo de Apocalipse. O João, ele já ia se prostrar diante do anjo, mas falou, opa, não faz isso não, porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Então você tem duas informações, uma que se diz cristã e que está convocando para a adoração da hóstia. O versículo que fala adora só a Deus, eu recuso essa informação. É um exemplo bobildo, mas é assim que a coisa funciona. No nosso dia a dia, tudo aquilo que pretende, que tenha presunção de ser cristão ou cristianismo, ou que diz se relacionar com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com aquilo que é pertinente a Deus, tem que passar pelo crivo, pela análise da palavra. Se está de acordo com a palavra, eu posso dar crédito, porque isso é o Espírito de Deus ministrando. Se aquilo não, depois de provado pela palavra,
está em desarmonia com o que está escrito. É muito bonitinho, é muito bacana, é muito bem feitinho, é muito bem elaborado, é muito bem cantado, mas infelizmente não é a palavra de Deus, portanto não me serve de alimento. A maioria de nós aqui já frequentou a escola, já fez aulas de biologia. A gente sabe que para cada alimento que a gente ingere, a gente tem que ter uma enzima correspondente para fazer a digestão. Porque senão você come algo que passa direto e você não aproveita nada. Por exemplo, a celulose. Você sabe que nós não fazemos o metabolismo da celulose. Você pode... Eu conheço gente que às vezes quando estava passando fome, arrancava a folha do caderno dentro do ônibus para comer. Eu já vi isso acontecendo. A pessoa estava com tanta fome que arrancava uma folha do caderno, estava vindo da escola e mastigava a folha do caderno para ver se passava fome, mas não adianta nada, porque nós não metabolizamos a celulose. Nós não temos a enzima no nosso organismo que quebra as moléculas de celulose para que ela possa ser metabolizada. Tudo aquilo que não é procedente da palavra de Deus pode ser uma informação bacana, bonitinha, etc. É igual a comida, pode ser cheirosa, etc. Mas se ela não é feita de um material que é compatível com a minha fisiologia, não adianta eu ingerir. Se o alimento ele não é procedente lá do trono de Deus, se ele não é algo que Deus revelou e agora ilumina pelo seu Espírito, você vai se alimentar de algo que não te nutre. Então não dê crédito a qualquer espírito. É assim que o João começa esse trecho. E nós já lemos aqui também que o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que não é de Deus. E nós vimos aqui que isso é uma sinédoque, é uma parte pelo todo. O apóstolo, o idoso apóstolo, ele está usando a doutrina da encarnação como um resumo de toda e qualquer doutrina. Então o que ele quis dizer aqui no trecho do 4, de 1 a 3, é que toda pregação que está de acordo com a doutrina pode dar crédito porque procede de Deus. Se aquela pregação não concorda com a sã doutrina, recusa porque não é de Deus. Pode ter aleluia, pode ter amém, pode ter glória a Deus, pode ter palavras bíblicas lá, né? Pode ter versículos sendo citado, mas ele está sendo citado em concordância e coerência com todo o restante do ensino da Escritura, ou ele está sendo usado apenas como um pretexto para fortalecer um ponto que eu quero enfatizar. A gente sabe disso. A maioria, se não a totalidade das tradições, elas nascem em cima de distorções da palavra. Então é necessário que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. É necessário que nós manejemos bem a palavra da verdade. Para quê? Para poder fazer esse filtro, para poder fazer essa análise. Eu sei que aqui a maioria de nós somos experimentados na palavra. Tem 2 jovens rapazes aqui que não tem tanta idade cronológica assim, mas já fizeram um intensivo, né, Elan? Os últimos... Quantos anos o Natan tem? Os últimos 16 anos do Natan é um cursinho que ele está fazendo, né? Os pais dele estão treinando ele para a vida. Quando soltar esse passarinho, ele deixa ele voar para onde ele quiser, que ele tem bagagem. A palavra está lá colocada. O caminho do Senhor está sendo ensinado. Ensina o caminho do Senhor, ensina a criança o caminho que deve andar. Depois que for velho, depois que soltar esse passarinho, ele sabe voar sozinho. Está bem equipado, né? Está instruído na palavra. Eu estava conversando isso com a Marlúcia ontem. Porque perto da onde aonde eu moro, ali é o final da civilização, mais ou menos, né? Um pouquinho mais adiante, a plebe é mais rude. É o pessoal que mora lá na beira do esgotão a céu aberto, lá que passa um córrego forte lá no fim.
um quarteirão mais para frente ali, né? Tanto é que eu moro no final do Onça, que é onde a civilização termina. Um pouco mais para frente é selva, a coisa é bruta, a polícia vai muito lá tem oficina de desmanche de carro, tem tráfico de drogas, às vezes aparece na televisão aí, lá no bairro Ouro Minas, um desmanche de carro disfarçado de lava-jato e tal. Tem muita bandidagem lá. E eles saem lá do fundo, além da civilização, e passam lá em frente à minha casa. Então eu e a Lulu estava até comentando, quando eu vou pegar umas no final, eu vou com a cabeça abaixo olhando para o chão. Minha esposa falando, eu também faço isso. É prudente. Passam os caras de boné, esses caras esquisitos, umas meninas esquisitas, eles passam te encarando, você vê que é um pessoal que não tem muito a perder, é de menor, é encrenca. Né? Se você tiver uma confusão por algum motivo com eles, eu sei que vai ficar em desfavor. Por quê? A gente estava conversando sobre isso. São pessoas desfavorecidas, a maioria o pai não criou, não tem escolaridade. É favela, né? É tudo muito precário. Não tem formação. Esse tipo de pessoa está muito, principalmente espiritualmente, está muito menos preparado para a vida do que alguém que é instruído na palavra de Deus. Se essa pessoa vai nascer de novo ou não, se ela vai responder positivamente a instrução da palavra que é dada, isso aí já é outra questão. Mas a nossa obrigação como pais, inclusive, é de educar. Então eu afirmo aqui que, por exemplo, os filhos do pastor Geraldo e da Elaine estão muito mais preparados para serem bem-sucedidos na vida do que uma pessoa que cresceu sem Deus no mundo, como diz lá em Efésios, sem referência, alheio, desconhecedores dessas preciosas verdades, porque isso aqui é que determina o sucesso ou o fracasso nessa existência terrena aqui. Vide o livro de Provérbios, né, que está recheado de conselhos para o bom viver. E, por mais preciosa que seja a palavra, ela é citada e, entre aspas, ensinada das mais diversas formas, nos mais diversos lugares. As pessoas que, infelizmente, congregam em denominações heréticas, em denominações que apoiam o seu ensino em cima de graves distorções das Escrituras, tem aos montes. E Satanás faz isso exatamente para confundir. Houve uma época em que ele tentou destruir mesmo a verdade, o cristianismo nascente. Não sendo possível, depois de 3 séculos de perseguição física, de morte física, ele viu que não estava enxugando o gelo, aí ele criou um cristianismo. Então hoje nós temos um cristianismo que procede de Deus, que apresenta o verdadeiro Jesus Cristo, e a vida eterna é essa, que a gente conheça o seu Filho e aquele que o enviou, e existe um outro Jesus por aí. Eu não sabia dessa expressão, eu gostei tanto, agora eu não lembro onde está, mas que está aqui em Coríntios, que fala o outro Jesus. Alguém deve ter anotado aí. Eu li esse versículo. O outro Jesus. Tem um monte de Jesus por aí. E o cristão esquálido, o cristão esquelético, o cristão subnutrido, né? O cristão que tem Bíblia, mas não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, que não gasta tempo com a palavra, ele, como diz em Efésios, vai ser levado por qualquer ventinho. Qualquer doutrina que vier, tem versículo, então é de Deus. Não necessariamente. Lembra que se tem uma pessoa que conhece muito bem de Bíblia, é Satanás. É lógico, porque ele sabe que todas as armadilhas de Deus estão reveladas aqui. Então ele estuda para saber o que está acontecendo, que rumo que a coisa está tomando. Satanás é muito mais ortodoxo do que muita igreja, né? E ele cria toda uma estrutura doutrinária baseada, entre aspas, nas Escrituras, só que são as Escrituras distorcidas.
Porque se eu conseguir enganar alguém uma vida inteira, fazendo essa pessoa pensar que o caminho que ela está trilhando é um caminho de vida, mas que lá no final der morte, para ele é lucro. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele tem uma meta a alcançar. Lulu está trabalhando essa hora lá na Araújo, na tela do computador, lá tem a meta do dia, vender X. Né? Ela pode atingir essa meta, ultrapassar ou ficar aquém. Satanás também tem a sua cota, né? Ele tem um objetivo, matar, roubar e destruir a humanidade inteira. Né? O quão mais perto disso ele conseguir, mais o seu objetivo foi alcançado, que é de matar, roubar e destruir. Por isso existem esses falsos mestres, esses falsos profetas espalhados por aí. Está na rádio, está na televisão, está para tudo quanto é lugar. Por quê? Uma vez que você enverede nesse caminho, onde a palavra de Deus é distorcida, não é que é impossível você sair de lá, porque a gente sabe de testemunhas de Jeová que são convertidas, de advertidas, né? Vez ou outro, mesmo porque a pessoa está ali tendo contato com a palavra escrita, e apesar do que os mestres deles ensinam, o Espírito Santo ele usa a palavra da verdade também para trazer convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Tanto é que a gente sabe de padres que se convertem lá dentro mesmo do cristianismo, ou pessoas de seitas que se convertem dentro das seitas, porque a palavra de Deus é poderosa e ela ultrapassa qualquer barreira, qualquer fisiologia, qualquer ensino, qualquer coisa que se possa. É lógico que a mentira nunca vai prevalecer contra a verdade, mas via de regra a multidão continua seguindo a boiada. Outro dia eu vi um versículo lá em Provérbios, que até gostei, agora eu não vou gastar aqui um tempo procurando, onde fala para a gente não seguir a multidão. Já lembra desse versículo? Fala assim, não segue a multidão aí para fazer coisa errada não. Está lá em Provérbios, ou seja, toma cuidado com o efeito manada. Porque as pessoas elas têm o caminho de... elas têm a tendência de crer que, já que muita gente está fazendo, então isso implica que isso é verdade, já que tem muita coisa. Mas o que difere? A pessoa o verdadeiro mestre, visualmente em nada difere do falso mestre, exceto por aquilo que ele fala. Um fala de acordo com a palavra, o outro fala por outro espírito. Por que um fala de acordo com a palavra e o outro fala por outro espírito? Porque quando você é nascido de novo, você passa a ter a habitação do Espírito de Deus. E só o Espírito de Deus é que está qualificado para dar entendimento daquilo do que está revelado. Só o autor do que foi escrito é que tem a competência máxima e final para revelar o que ele quis dizer com o que está escrito. Fora isso é axiologia, que o pastor Geraldo gosta tanto. Fora isso é axiologia. E o que diferencia a capacidade de discernir o que está escrito é ter a presença e a habitação do Espírito que escreveu e revelou, para que ele possa iluminar os meus olhos. Então, se eu tenho o Espírito, eu tenho a capacidade de entender o que está escrito. O Espírito tem como me comunicar a verdade. Mas se eu não tenho o Espírito, se eu não sou nascido de novo, se eu não usufruo da habitação do Espírito como decorrência da obra consumada, eu não tenho ferramenta, eu não tenho qualificação, eu não tenho como entender o que está escrito. Nós vamos ver esses versículos aqui. A palavra parece loucura. Se eu não tenho o Espírito, eu posso até entender intelectualmente algumas das coisas que estão escritas. Mas se eu não tenho o Espírito, eu não tenho
capacidade suficiente para, além de entender o que está escrito, viver o que está escrito. E se eu, porventura, tentar viver o que está escrito pela minha própria força, pela minha própria capacidade, e isso acontece muito em muitas religiões, inclusive nas protestantes, eu vou estar falsificando, porque eu não vou estar vivendo pelo poder que é disponibilizado pelo próprio Espírito. Ou seja, o que faz a diferença é eu ser de Deus ou não. E eu sou de Deus ou não sou, se eu nasci de novo ou não. Eu tenho o Espírito ou não tenho, se eu sou de Deus ou não. Por isso que aqui no nosso verso 4, que é o verso de hoje, vamos ler os versos 4, 5 e 6. Versos 4, 5 e 6 de 1 João 4, diz o seguinte. Está todo mundo aí? 1 João capítulo 4, versos 4, 5 e 6, que é o nosso trecho de hoje. Filhinhos, vós sois de Deus. Viu aí, Elaine? Isso agora é propriedade particular de Deus, viu? Já viu aqueles móveis que costuma ter uma plaquinha? Tá lá, Ipseng, número 28, 29, 28. Né? A gente tem uma plaquinha dessa, sabia? Codificação do patrimônio. Exato. Você sabia que nós somos patrimônio codificado? A palavra fala que a gente tem um selo. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Fala, a gente morre. Mas não é o nosso assunto. Nós somos de Deus. Né? Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. 2 vezes falou, hein? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, dentro do assunto que ele vem traçando desde o capítulo 1. Nós somos de Deus. Vós sois de Deus. É isso que te qualifica para conhecer a verdade. Você tem que ser de Deus. Porque se você é de Deus, você tem um Espírito. Se você tem um Espírito, ele te conduz à verdade. 1 Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que nesse momento, olhou para Jesus, olhou para o irmão, olhou para o irmão, olhou para Jesus. Quando você olha por... Mataram aí recentemente o embaixador da Grécia aí, não foi? Mas quando você olha para o embaixador da Grécia, você está olhando para a Grécia. E ele representa a Grécia. Se alguém tiver que responder pelo país Grécia aqui, é ele. É ele. Nós somos embaixadores, a palavra fala isso, todo mundo sabe. Se alguém quiser saber, se Jesus tiver que mandar um recado para alguém, ele não vai usar o Papa, ele não vai usar o Rabino, ele vai usar um nascido de novo, a não ser que esses sejam nascidos de novo. É difícil. Ele vai usar um nascido de novo. Você tem que ser de Deus, você tem que ter o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,16 também fala que nós temos a mente de Cristo, que a tudo discerne e de ninguém é discernido. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, está escrito, não sei, eu tenho que ir lá, porque eu não lembro desse. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, diz que em tudo nós fomos enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É isso que o Espírito Santo, que é a presença, que é a habitação do Espírito Santo, permite e possibilita. O acesso, através da mente de Cristo, que em nós foi implantada, às profundezas de Deus, aquilo que é pertinente a Deus, nos é dado a conhecer.
Em 1 Coríntios 8:1 diz que todos nós somos senhores do saber. A mente de Cristo, a presença do Espírito Santo, nos permite discernir a verdade da mentira, o espírito do erro, do espírito da mentira, porque em nós habita o espírito da verdade. Em 2 Pedro 3:1, 2 Pedro capítulo 3, verso 1, diz que a nossa mente é esclarecida. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, diz que, eu vou ler o 1 e o 2, o 3 e o 4 de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e uma existência que se baseia na semelhança de Cristo e que é operacionalizada pela obra, pela força que vem da obra consumada. É isso que significa a palavra piedade aqui, ó. É viver na semelhança de Cristo pelo poder que deriva da obra consumada. Isso que é piedade no grego. Todas as coisas para a gente viver do jeitinho que Deus quer, é isso que o Pedro está dizendo, já nos foi dada. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então nós somos um só Espírito com Deus. Nós temos a mente de Cristo, que é tudo discerne e é tudo discernido. Nós somos coparticipantes da natureza divina. 1 João capítulo 3, que nós lemos aí há pouco tempo atrás, fala que nós somos filhos de Deus. Tudo isso é bagagem e é ferramenta e é qualificação para nós discernirmos o espírito do erro e o espírito da verdade. Aquilo que a gente vai dar crédito e aquilo que a gente não vai. Se o crente verdadeiro, se o nascido de novo é enganado, ele está sendo muito bobo. Ele está sendo passado para trás com uma ferramenta, um ferramental e uma bagagem muito grande. Ele está sendo muito bobo. Você levantou o dedinho aí, Ana? Pode deixar, eu anotei, mas eu olhei errado, não estava achando. Ah, tá. Você já se auto-respondeu. O Espírito já te respondeu. Obrigada. Vocês estão entendendo a coisa? Está entendendo, Elaine? A menina? Nós somos de Deus. Por isso que o apóstolo fala isso duas vezes nesse trecho. De 1 João 4, 4, 5, 6. Vós sois de Deus. Nós somos de Deus. Ao se afirmar isso, tem todo um pacote de coisas. Eu só falei algumas. Eu tenho dezenas de outros versículos aqui que eu não vou. Eu poderia falar Gálatas 4, 7, Gálatas 3, 29, Romanos 8, 17, Hebreus 12, 28, Tito 3, 7, Hebreus 1, 14, Apocalipse 21, 7. Tem vários outros versículos aqui que falam de capacitações. Oi? São coisas que também falam que nós somos coparticipantes da natureza divina, que nós temos a mente de Cristo, que nos qualifica por ser de Deus. Já que você gostou aí, ó, Gálatas 4, 7, fala que nós somos herdeiros. Gálatas 3, 29, se alguém quiser enriquecer depois, né? Romanos 8, 17, Hebreus 12, 28, Tito 3, 7, Hebreus 1, 14 e Apocalipse 21, 7. Isso também além de Gálatas 4, 5 e 6, Gálatas 4, 26, Efésios 1, 5, Romanos 8, 15, 16 e 23, viu, Elaine? E 1 João 3, 1 e 2. Ou seja, são versículos que falam do pacotão que nós ganhamos. Viu, Elaine? A gente recebeu o pobre coitado que fala assim: ô, pastor Geraldo faz lá, rabisca aquele papel todo, dá 111, não sei o quê.
Aí ele faz a pregação, o pecado, ele separa, e o Espírito Santo ilumina a mente de alguém lá na Praça 7. Alguém aí quer receber, recebe. Na hora que a pessoa levanta aquela mão, ele se torna herdeiro do Onassis. Lembra do Onassis? Você passa a ser acionista do Google e da Microsoft e do Facebook. Você passa a ser herdeiro do maior bilionário do universo, que é Jesus Cristo. Ele é herdeiro de todas as coisas. Tem gente que se gaba, tem um lote ali em Vespasiano. Acho que tem um lote, né? Tem uma casa, ter fazendas. E Jesus Cristo é dono do universo. E nós somos sócios dele. E herdeiro, e co-herdeiro. Sim, senhora. Só estava pensando. E a gente não se alegra com isso. Essa semana toda, em várias oportunidades, eu falei isso com o Natan, meu filhote. Porque ele passou por umas frustrações durante a semana, assim, meu filho, ora, meu filho, pensa, mas ora sabendo do que Deus tem poder para fazer na sua vida. Às vezes não tem noção, porque o mundo, a pressão é muito grande, as coisas que acontecem lá fora dá a impressão de que são superiores ao que você tem. É tudo blefe, né? É cortina de fumaça. Não, todo mundo é mais feliz. Dá essa impressão, assim, não percebe a riqueza. E as jovens do mundo vivem naquela fantasia. Vai ler Salmo 73 lá, ué. O Davi, acho que o Davi viu o rico lá também, ficou, puxa, mas por que prospera o ímpio? Eu estou aqui ralando, o outro nem conhece, Deus está na boa. E acha Engano. Começa a achar que o Engano. melhor está no mundo que está na igreja. Engano. E não é, né? Assim, Deus é tão maravilhoso e a gente tem tanta riqueza. Igual por isso que eu estou anotando todos os versículos, que vai ser a devocional pessoal depois. Porque é um investimento que os jovens precisam ouvir. Precisa. Nós, seres humanos, precisamos ouvir o tempo todo, o jovem mais ainda. Eu sei que para mim isso aqui, assim, está longe de eu ter essa conformidade de entendimento, porque a gente não consegue absorver tudo. Mas quanto mais, igual o que você falou, quanto mais falar, quanto mais ensinar, tanto para nós como para a nossa responsabilidade que são os filhos, Deus vai atuar, porque Ele é fiel. Mais possibilidade de retorno existe, né, de sucesso. Você está aplicando a vacina. Aplicando a vacina. Aí é muito pessoal. É muito pessoal. Mas de qualquer maneira, até para nós aqui, Elaine, o versículo 4 fala que nós temos vencido. E por maior que aparentemente seja o fracasso, por maior que seja a mancada que a gente dê, se você é nascido de novo, tem jeito de contornar. Se você é nascido de novo, por causa do Espírito, aquela coisa. Ele não contorna para o seu bem, porque é o constrangimento de ter uma humildade diante de Deus que vai fazer ele operar. Mas ainda que você resista e dê problema para Deus te consertar, mas cedo ou mais tarde Ele conserta. Ele tem a eternidade para nos consertar. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Aqui o João ele é muito repetitivo nas informações e circular. A informação que já apareceu na epístola aparece de novo. E de novo. Aqui ele está aludindo e reforçando o ensino que ele já fez antes. Todo mundo sabe que a gente já passou pelo capítulo 2. Lembra aqui do capítulo 2? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Está lá, capítulo 2, versos 13 e 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. E ele só está reforçando, antes que os seus leitores esqueçam, que ele vai entrando nessa densa treva do inferno aqui, né, assediando a igreja e tentando levar a igreja para a inoperância, né? Tudo que Satanás quer é bloquear o guerreiro. Ele sabe das armas ultra eficientes que existem, por exemplo, na vida do irmão ali.
a palavra de Deus já testada e provada, e ele já tem aquele equilíbrio, né, já do discernimento, pela vivência, ele já sabe. Na plaquinha que está assim, não enfia o dedo aqui porque você vai tomar choque, mas tem gente que enfia assim mesmo, né? Não recolhe maná para 2 dias porque vai apodrecer. O pessoal recolhia assim mesmo e dava bicho. A gente sabe como é que a gente é cabeça dura, né? A plaquinha está ali. Depois que ele já tomou uns 11 choques, ele não vai mais pôr o dedo. Até gato aprende. Eu vejo lá meus gatos, tem certas coisas que eles fazem, dá um negócio, e da outra vez ele já não faz mais. Mas tem gente que gosta de continuar batendo na cabeça. Então o João, ele repete a informação aqui. Ele já foi dito lá no 2,14 que por causa da permanência da palavra, a palavra de Deus permanece em vós, nós vencemos o maligno. E o falso profeta nada mais é do que um agente do maligno. Então, se pela palavra você vence o maligno, de acordo com o que está no 2,14, pela mesma palavra você vence o falso ensino e o falso profeta e o falso mestre. Porque maior é aquele que está em nós estamos falando aqui do Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, que é o espírito do mundo, que é o espírito do maligno. Ele está aqui nos dando de novo o referencial. Ele está de novo nos dando toque, para vencer essas coisas, para vencer essas confusões, para vencer essa névoa de dúvida, para vencer o falso ensino, para vencer aquele que traz o falso ensino, para vencer o espírito que está por trás daquele que traz o falso ensino, o antídoto é a palavra de Deus, estudada e entendida, dentro do seu contexto, dentro do entendimento maior que está nas Escrituras, porque uma doutrina não pode contrariar a outra. Ou seja, o que nos faz vencer o mundo é a fé naquilo que está escrito, é a confiança na infalibilidade de Deus, é a confiança na eternidade da palavra de Deus que permanece para sempre, é a confiança na fidelidade que Deus tem em cumprir a sua palavra. Lembra lá da vara de amendoeira? O que você está vendo aí, Jeremias? A vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías fala que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que ela foi proposta para fazer. Então João mais uma vez está nos dando referencial para não dar crédito àqueles que querem nos enganar. É discernir o espírito que está por trás da pregação. E como é que eu sei se o espírito que está por trás da pregação é um bom espírito ou um mau espírito? Porque ele está em coerência com a revelação total. A palavra é uma unidade. Falou fora da palavra, não importa se o terno dele é bonito, não importa se é da família, não importa se eu conheço ele há 50 anos, a palavra permanece. Ele dura 50, 70, 100 anos, 90 e poucos anos, mas a palavra de Deus dura para sempre. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra é a referência, é simples assim, é só ficar com o que está escrito. Vocês vêm com o livro de Mormon, não, obrigado, eu já estou alimentado. Eu lembro de um autor americano, uma vez, em 1982, ele estava visitando aqui em Belo Horizonte, eu e o Clésio, nós éramos leitores assíduos dos escritos desse moço. É um tal de John Dwight Pentecost, é um premillenista lá do Seminário Teológico de Dallas. E o Clésio era louco com o Seminário de Dallas, tal. É o melhor seminário teológico do planeta, é o Seminário Teológico de Dallas. Sempre foi, né? É por causa do fundamentalismo, da coerência, da persistência em pregar só a Bíblia, né? E ele estava fazendo, ele morreu acho que o ano passado, já com mais de 90 e tantos anos.
ele foi para os braços do Senhor. E ele estava respondendo, era lá numa livraria da Juerp, que tinha ali na Rua da Bahia, quase na Praça da Estação. E teve lá um coffee break, sei lá como é que chama, assim, ele num banquinho, respondendo, né, várias perguntas, tudo dentro da área do pré-milenismo, não sei o quê. E uma pessoa lá sempre tem, né? Perguntou para ele assim, mas ele é muito bom, esse irmão era muito bom de escatologia, né, o ensino das últimas coisas, profecia, esses negócios. E um gaiato lá falou assim, mas senhor Pentecoste, eu vejo que o senhor conhece muito bem de Bíblia, que o senhor está bem afinado aí na questão das profecias. E a do Nostradamus, o senhor já estudou bem também? O senhor sabe, conhece as quadras lá do Nostradamus e coisa. Nostradamus também se acha profeta, né? Ele acha que conhece o futuro. Eu gostei da resposta dele, ele falou, ele respondendo em inglês, o outro lá traduzindo. Ô irmão, a questão é a seguinte, eu ainda não conheço esse livro aqui o suficiente para gastar o meu tempo com as profecias de Nostradamus. Assim que eu esgotar tudo que tiver aqui, eu vou lá. Eu vou dar uma lidinha no Nostradamus. Nunca, né? Nunca que você vai ter tempo para estudar Nostradamus, porque ele falou assim, no dia que eu esgotar o que está aqui, eu vou lá no outro. Porque por enquanto aqui está suficiente para mim. Eu achei uma ótima resposta. Ou seja, eu tenho coisa mais importante para ler, eu tenho coisa mais importante para estudar. O conteúdo aqui já se demonstrou, dá um orgulho santo na gente, assim, né? A gente vê um filho, porque sabe que as pessoas que se tem uma pessoa que tem filho aqui em Belo Horizonte, não é o Luciano, já ouviu falar do Luciano? Muito conhecido. Aquele Luciano, que tem herdeiro para tudo quanto é lado, aí tem uma parte da herança dele que ficou até disponibilizada para os herdeiros que ainda não apareceram. Se surgir. Né? E é o pastor Geraldo. O pastor Geraldo tem filho para tudo quanto é lugar aqui em Belo Horizonte. Eu nunca vi um cara para ter filho igual esse homem. É o pastor Geraldo, filho espiritual. Toda semana ele vai lá para a Praça 7, prega, nasce gente de novo. É filho dele solto por aí. Bem explicado. É bem explicado. Exatamente. Porque a palavra fala, o Paulo fala assim, incessados galos, porque ainda estou tendo de novo dores de parto. E o Paulo se dirige a muitos leitores de muitas igrejas como filhos da fé. O Timóteo. Então, por exemplo, eu tenho meus filhinhos por aí, né, da fé. E, igual o pastor Geraldo, muitos filhos da fé por aí. Um deles, outro dia, o Igor, né, ele me levou até lá em casa, deu uma carona, despedindo, igual a gente faz muitas vezes. E ele contando da forma despretensiosa que ele estava evangelizando uma pessoa, um amigo muito antigo dele, mas que tem uma certa resistência com a Bíblia. Né? Papel aceita tudo, esse é um livro muito cheio de fábula. Foi um testemunho tão simplório, tão objetivo e tão eficiente, porque foi do Espírito. Ele falou, e ele pôs essa pessoa para pensar. Ele falou o seguinte para essa pessoa, falou, ô Zé, eu sei que você não gosta muito de Bíblia e tal, porque as mudanças na vida dele estão chamando a atenção das pessoas, a palavra tem os seus efeitos. Né? Ele falou assim, eu sei que você não gosta muito de Bíblia, que é um livro antigo, mas ele está aí até hoje, né? E o que eu acho muito interessante a respeito de Bíblia, eu sei que você não gosta, eu só vou falar só isso. Eu acho muito interessante a respeito de Bíblia, é que você não vê muitas vidas mudadas por livros do Caso Monte de Andrade, nem do Essa de Queiroz. E um livro tão velhinho desse está aí até hoje e muda muitas vidas. Você não acha que ele devia dar uma chance para ele, não? Dá uma chance para esse livro, só. Ele muda as vidas das pessoas, tudo. E você não vê nenhum outro autor fazer isso. Você vê? Não, eu mudei muito a minha vida, porque eu leio Essa de Queiroz. É o que muda a vida, muda civilizações, muda história, esse livro. Ele só falou, se eu fosse assim, eu ficava mais esperto, porque um livro desse tipo aí deve ter alguma coisa, viu? Assunta ele direitinho, porque você pode estar panguando aí e vai deixar passar batido.
e depois pode ser tarde, a pessoa ficou, como se diz, com a pulga atrás da orelha. Está dando mais ou menos nossa hora? Nos faltou falar aqui, nós somos de Deus. Então, se nós somos de Deus, aquele que é de Deus nos ouve, e nós somos de Deus, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Mas a gente completa isso na semana que vem e a gente fecha esse trecho de 1 João, capítulo 4, versos 1 a 6, que está falando e advertindo a respeito dos falsos ensinos. Como dar crédito e como não dar crédito. Qual ensino merece crédito, qual ensino não merece crédito. Amém?